Bom dia, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Hoje, 18 de março de 2026, quarta-feira, Deus te abençoe. Tenho aqui uma palavra de Deus para você, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24 e 25, diz assim a palavra de Deus. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o respondeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Amém. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6, é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. João Batista é o último profeta messiânico. Do 7 a 8, João Batista dá testemunho de Jesus. Do 9 a 11 é o batismo de Jesus. Do 12 ao 13 é a tentação de Jesus. Do 14 ao 15, Jesus volta para a Galileia. Do 16 ao 20 é a vocação dos discípulos, ou seja, Jesus chama os seus discípulos. Do 21 ao 28 é a cura de um endemoniado em Cafarnaum, que é o nosso assunto hoje, tá certo? E do 29 ao 31, a cura da sogra de Pedro. Do 32 ao 34, acontecem várias curas. Do 35 ao 39, Jesus retira-se para orar. Esse é o contexto do capítulo 1, e do 40 ao 45, a cura de um leproso. É o contexto do capítulo 1. Vamos aqui ver com o versículo 24, 25, aprender com essa palavra que é importante para nós que temos a fé, buscamos a confiança em Deus. Marcos capítulo 1, versículo 24, começa dizendo: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Primeira coisa, isso aqui é um rapaz que aparece endemoniado, o versículo 23 diz isso, na presença de Jesus, e o demônio fala dizendo: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Primeira coisa, os demônios existem, se manifestam em pessoas, e eles conhecem a Jesus. E você também precisa conhecer Jesus. Então, pela pergunta aqui, que temos nós contigo, tá certo? E não era apenas só um demônio que estava no rapaz, não, isso é possível. Então, ouça a palavra de Deus, abra seu coração para Cristo, tá certo? E o versículo vai continuar dizendo: Vieste para nos destruir. Então, o demônio sabe que Jesus, o Nazareno, existe. Ele sabe que ele tem o poder para destruí-lo, e ele sabe disso, que no último dia será aprisionado eternamente, porque é a verdade. Por isso é que o demônio fala aqui: Tu vieste para nos destruir. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém? Então, os demônios, o diabo, que é o chefe maior, eles conhecem Jesus, o Nazareno, e sabem que Jesus tem autoridade sobre eles, e sabem que um dia serão aprisionados eternamente. Amém? Aí o versículo 24 vai dizer assim: Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha, não é o suficiente saber que Jesus é o que nasceu em Nazaré, o Nazareno, mas ele diz: Tu és o Santo de Deus, eu te conheço. Por que ele diz isso? Porque assim como Jesus é de eternidade a eternidade, os demônios também são eternos e conhecem Jesus desde sempre, desde a queda. Amém? Você entender isso, porque o demônio diz: Bem sei quem és, o Santo de Deus. Quando ele diz isso, ele sabe que Jesus veio ao mundo para destruir as obras do mal e resgatar as pessoas para o reino de Deus. Então, por isso que ele faz essa afirmação, porque Jesus, quando vem, ele vem para restabelecer a humanidade com Deus e destruir as obras do mal, salvar o ser humano da condenação eterna. E quando ele diz é o Santo de Deus, isso significa
que é igual a Deus, como Deus, ou seja, o próprio Deus que encarnou. Você precisa entender isso. Cristo é Deus. Os demônios sabem disso. E você precisa saber também. O versículo 25 diz assim: mas Jesus respondeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Oh, glória a Deus. Olha, isso aqui é muito interessante, amado, porque o ensinamento de Jesus é muito claro. Jesus tem autoridade sobre demônios e ele não bate papo com o demônio não, tá certo? Ele diz assim: cala-te e sai desse homem. Isso para mim é uma coisa tão graciosa, tão preciosa. Sabe por quê? Porque Jesus tem autoridade sobre os demônios. Cala-te e sai. Simples assim. Amém? Existem lugares por aí que os demônios são invocados, ou seja, são chamados, são entrevistados, são contratados para fazer espetáculo, para mentir, e por aí vai, para fazer falsos milagres. Então, tem canto aí que o demônio é convidado e é chamado e ele fica muito à vontade. Você vê a pessoa entrevistando: quem é você? E o bicho, nada. O cristão que tem a fé em Cristo age como Cristo, diz só assim: cala-te e sai, em nome de Jesus. Jesus é o próprio Jesus, ele diz apenas cala-te e sai. Mas, amados, o que eu estou te dizendo nessa manhã, nesse dia, é que para você entenda, os demônios conhecem a Jesus, sabem que Jesus tem autoridade sobre eles, toda a autoridade, e sabe que Jesus não entrevista demônio, Jesus apenas diz sai, Jesus não bate papo com o demônio, e ele tem essa autoridade tremenda sobre eles. Amém? Estou lhe dizendo isso nesse dia, porque existe aí muitos lugares onde os demônios realmente são chamados, são invocados, são ali tratados, atraídos, são entrevistados, são contratados para fazer espetáculos, mentir e tudo mais. E o versículo 25 vai dizer assim: então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Olha, um espírito que entra num ser humano, ele domina a mente do ser humano, o corpo do ser humano, domina tudo. Se uma pessoa que está nessa situação não tiver alguém que diga sai dele em nome de Jesus, ele está dominado. Porque aqui, depois de Jesus dar a ordem, o que é que o espírito imundo faz? Agitando-o violentamente, ou seja, deixou a pessoa mais agitada, mais violenta, assim, se debatendo, vou dizer assim, de uma forma cada vez mais descontrolada, e disse que bradando em alta voz, o demônio faz barulho mesmo, mas ele saiu, porque em nome de Jesus sai mesmo. Amém? Portanto, um demônio, ele não tem o que fazer diante de uma ordem dada por Jesus Cristo. Simples assim, obedece e sai. Por quê? Porque Jesus é Deus, porque Jesus é soberano, porque Jesus é o Criador dos céus e da terra, o que te criou, é o que veio à terra para te salvar, e aqui Jesus está literalmente na terra, com toda a sua autoridade divina que ele tem, porque Jesus, quando veio à terra, ele é 100% homem, ele é 100% Deus, como o homem não pecou, e porque também é 100% Deus. Amém? Estou dizendo isso para que você possa entender, os demônios existem, e eles se manifestam através de pessoas, e se manifestam através de pessoas que não buscam a Deus, não creem em Deus, não colocam a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Amém? É uma breve reflexão para que você seja abençoado, não seja enganado. Quando você vê alguém entrevistando o demônio, fique atento que isso pode ser apenas um espetáculo, talvez pago para fazer aquilo, mentir e lhe enganar. Porque Jesus não conversa com o demônio, um servo fiel de Jesus não conversa com o demônio, ele dá uma ordem em nome de Jesus para que o demônio se cale e saia. Amém? Isso é palavra de Deus para te ensinar, para você não ser enganado por esses falsos profetas que estão aí mercantilizando a palavra de Deus, te enganando, às vezes com pessoas contratadas para fazer que estão endemoniados sem nem estar. Digo isso porque
Conheça a verdade da Bíblia e conheça a verdade dos charlatões da fé. Amém? Deixa eu ler aqui um texto para você ainda também, Lucas capítulo 10, versículo 17. Diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Isso aqui Jesus manda 70 duplas de discípulos, de 2 em 2. Então, eles voltam e dizem para ele: olha, até em teu nome os espíritos se submetem. Mas, amado, deixa eu te dizer uma coisa para você, porque eu vou já afirmar pelo próprio texto. Olha, se eu disser sai demônio e ele não sair, em nome de Jesus, para mim isso não vai me alterar em nada, porque o que importa não é o demônio sair, mas é que eu permaneça crendo em Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Ele nos dá autoridade, mas se ele não sair, o que importa é a minha fé firmada em Cristo, independente de sair ou não, independente da cura ou não, independente da circunstância, porque o que importa é a fé. Dentro desse mesmo contexto, olha o que Jesus diz em Lucas 10 para os apóstolos, que voltaram animados porque os espíritos imundos se submetiam a eles sobre a ordem dada em nome de Jesus. No capítulo 10 de Lucas, versículo 20, ele diz: Não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está escrito nos céus. E só tem uma forma de escrever o seu nome no céu, é crendo em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? A nossa reflexão aqui é essa hoje. Saiba, demônios existem, eles podem se manifestar através de pessoas, mas na autoridade do nome de Jesus nós temos autoridade para repreendê-los. E outra coisa, não se impressione com os que estão entrevistando demônio, não. Eles são mentirosos, estão fazendo teatro para lhe enganar, porque Jesus não bate papo com Jesus, com o demônio, e um crente fiel a Jesus também não bate papo com o demônio, diz apenas sai, e ele vai ter que sair por causa do nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe o Brasil. Nós estamos orando, não sou só eu não, é muita gente, somos muitos, e nós cremos que o Brasil será libertado das garras do Satanás, que está sendo governada por um governo que serve ao diabo, e ele vai ter que sair do comando, porque estamos orando em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, te dê um bom dia, abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.